Eu acho que já tá gravando. Beleza, pessoal? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Espero que eu esteja usando esse microfone da maneira correta. Tá bem pertinho aqui da minha boca, né? É possível. Já fiz alguns testes e pelo visto agora vai dar certo. Olha, gente, sobre o que eu vou falar hoje é quase que uma continuação do vídeo anterior, falando como que você sabe que você está pronto para uma prova. E uma das etapas desse processo é realmente se avaliar da maneira correta. Porque, assim, a autoavaliação a gente faz constantemente. Mas será se a gente está garantindo mesmo que a gente está fazendo uma autoavaliação de qualidade, uma avaliação assertiva? Eu já coloquei até a primeira frase aqui nesse resuminho desse vídeo, que é falando assim, ó, você precisa... Rapaz, eu tô mostrando as coisas, deixa eu cobrir isso aqui. Você precisa ter certeza de que avaliou de verdade a sua memória. Porque o que é comum? É comum nós, depois de sairmos de uma aula, nós vestibulandos, né? Sai de uma aula e diz assim: Ah, eu entendi. Beleza, eu entendi a aula. Aí você faz questões naquele mesmo dia e começa a ter um desempenho muito bom, acertar muitas questões. Afinal, você acabou de sair de uma aula. E você diz o quê? Depois de ter visto toda aquela resolução, todas aquelas questões acertadas, né, que você acertou, você fica com a sensação de que, uau, eu consegui, eu aprendi, eu dominei esse conteúdo, olha a minha performance, olha o meu desempenho. Só que aí, será se isso não reflete apenas aquele momento? Por exemplo, se você pegasse essa mesma lista de questões, não fizesse ela hoje, né, depois da sua aula, você visse ela daqui uma semana, será que o seu desempenho seria o mesmo? Mas qual a diferença de fazer essa lista hoje para fazer ela daqui próxima semana? Por que que muda o desempenho muitas das vezes, né? Quando a gente faz uma lista de questões só depois de muito tempo que a gente vive a aula, acaba que o desempenho cai um pouco, porque de fato a nossa retenção do conteúdo diminui com o passar do tempo. Existe uma curva aí, gráfico do esquecimento, né? Que eu já botei em alguns vídeos, e isso é real. Pela neurociência aí, comprova de que quanto mais passa o tempo, você vai sim esquecendo mais os conteúdos. Por isso que é importante revisitar. Mas já que eu entro nessa parte da revisão. Então, a gente não deve, só porque a gente foi bem naquelas questões, achar que nós aprendemos. Porque se fosse de fato a questão do aprendizado, não importaria realmente eu fazer questões agora, fazer questões depois, não importaria. Mas, como a ideia de fazer questões agora e também fazer questões depois muda um pouco o meu desempenho, muda a quantidade de acertos que eu tive, é porque realmente não houve um aprendizado tão eficiente, ainda não está 100% consolidado. E você apenas, em certas condições, como por exemplo, depois de uma aula, conseguiu performar bem, enquanto que em outras condições, como por exemplo, uma semana após a sua aula, você não conseguiu performar tão bem, o desempenho caiu, justamente porque passou por esse esquecimento. Então a gente deve ter clareza, ter certeza de que a gente está se avaliando da maneira correta. Se não é porque, eu estou com conteúdo fresco na cabeça, ou se é porque realmente você domina aquele conteúdo. É importante avaliar da maneira correta. E tá, como é que outra forma que os alunos gostam de fazer, ó, o erro está em não desafiar a sua memória. Porque o que que é comum? Deixa eu já mostrar aqui. Calma, pronto. O que é comum? As pessoas elas fazem o quê para pensar se elas aprenderam ou não aquele conteúdo? Geralmente, elas pegam o resumo e começam a ler o resumo, e aí elas ficam, isso aqui eu lembro, isso aqui eu lembro, o professor falou isso, falou aquilo, e aí fecha o resumo e tenta falar, e tenta parafrasear o que estava escrito ali, tenta dizer com as suas palavras, né? É ok, funciona. Bom, é muito aquilo que a gente fazia na escola, né? Quando ia apresentar algum trabalho, ia fazer algum trabalho na escola que tinha que apresentar, geralmente os alunos só decoravam e ficavam lendo, aí fechava o livro e ficava repetindo a mesma coisinha. Aí depois esquecia alguma coisa, olhava, aí tentava repetir a mesma coisa e acabava que a apresentação era literalmente uma decoreba. Tanto que muitas coisas que a gente apresentou na escola você provavelmente não deve lembrar, justamente porque não foi um aprendizado. Certo? Então, isso de dar uma olhada no livro, fechar e tentar falar do seu jeito, parafrasear, ajuda naquele momento para você realmente só ter uma visão, uma ideia daquele conteúdo. Mas não significa que você vai aprender dessa maneira, que você vai construir uma memória dessa maneira. Na verdade, não tem como construir uma memória justamente pela ideia, a ideia da leitura, né? Dessa maneira ainda, com super Ctrl+C, Ctrl+V aí de você ver e tentar repetir do mesmo jeito. Não funciona, a memória não funciona dessa maneira de resumida dessa maneira. É preciso você pensar no que, no significado daquilo. Você não pode ler uma sentença e ficar, aquilo ali tá desse jeito no livro, tará, tará, tará. Aí você simplesmente memoriza daquele jeito, você tenta decorar daquela maneira. Você não vai conseguir performar bem nas suas provas se todas as informações que você vai aprendendo durante o caminho forem isoladas dessa maneira. Para você construir uma memória bem consolidada, é primeiro três passos, que eu já falei isso várias vezes para vocês. Três passos. Você precisa de organização, que a organização ajuda nessa memória.
O que que é a organização? É você entender o meio, o início e o fim daquele conteúdo. Tem muita aluna que só sabe uma fórmula isolada de física, não sabe nem que conteúdo aquilo ali é realmente, como, por que que tem aquela fórmula, só sabe a fórmula. Isso vai adiantar? Isso acontece muito com a eletrostática. Não sei se você vai se reconhecer com isso, né? Que os alunos de eletrostática não conseguem entender o conteúdo em si, eles só têm fórmulas decoradas, certo? E isso não vai te ajudar. Então é preciso ter uma noção, uma organização aí, qual é a sequência lógica desse conteúdo. O segundo ponto é o quê? Pensar sobre o significado. Você tem que pensar, isso aqui significa o quê mesmo? Aí você começa a refletir, começa a fazer analogias, começa a buscar uma relação de causa e consequência daquele conteúdo. Aí sim você está buscando significado, tá? É nesse o sentido de buscar significado. Não é exatamente perguntar o que que isso significa, essa palavra significa o quê? Não, mas em que contexto ela está aplicada? Porque é dessa maneira que você vai ser treinado, por exemplo, no Enem. No Enem, as questões são todas contextualizadas, então você precisa pegar uma informação e analisar ela dentro de uma situação, tá? Dentro de um contexto. E a outra parte é realmente, de fato, a memorização. Ela depende dessas três etapazinhas para no fim você ter aquilo que você quer, que é a memorização, tá? Então, isso de dar uma olhada no livro que eu coloquei aqui, ó, dar uma olhada no livro e tentar resumir o que acabou de ler, pode ajudar no quê? A você, sei lá, essa primeira vez, seu primeiro contato com aquele conteúdo, você realmente não entende muito, e você começa a ler e reler para você poder entender. Faz sentido quando a etapa é para entender, mas quando a etapa é para memorizar, não faz nenhum sentido, você não vai conseguir memorizar dessa maneira, tá? Nem parafraseando, nem tentando resumir. Agora, sim, um que pode te ajudar um pouco, que é semelhante a isso, que vai te ajudar um pouco na memorização é o quê? Você acabou de sair de uma aula, você acabou de ler seu livro, e você pega uma folha em branco e começa, fecha o livro, né? Ou então sai da aula e pega essa folha em branco e começa a escrever tudo que você lembra daquela aula ou lembra daquilo que você leu. Aí sim vai te ajudar um pouco, porque você está forçando o teu cérebro a lembrar da informação. Você está usando aquela técnica da recordação ativa. No inglês, active recall, não sei se eu estou pronunciando muito certo, mas é exatamente esse princípio de você puxar na memória a informação, recuperar. Ter realmente essa recuperação ativa da informação. Aí pode ser que te ajude um pouco. Mas ainda assim não é tão sustentável, porque escrever um resumo também é muito. A sua performance ele vai é, depender muito, por exemplo, do seu desempenho na aula, da sua atenção na hora da aula. E também, se você acabou de ver a aula, também vai interferir. Você vai lembrar de muita coisa porque você acabou de ver, mas se você vai fazer esse resumo só depois, você vai perceber que o seu desempenho vai diminuir um pouco porque já passou por um certo esquecimento. Então, entra um pouco na mesma ideia das questões, tá? Enfim, agora, ó, os 3 erros nesse tipo de avaliação. Vamos lá. O primeiro erro, fazendo assim, é que geralmente as pessoas querem fazer as questões, querem fazer simulados, querem fazer, né, ser testado logo depois que assistiu a aula. Então vamos supor que o seu calendário está assim, seu cronograma de estudo. Hoje eu vou estudar citologia, depois da aula eu já vou fazer as questões, ou então depois da aula eu já vou fazer um simulado que inclui esse conteúdo de citologia, enfim. Tem essa sequência muito lógica que os alunos fazem de vou ver a aula agora e logo em seguida eu já faço as questões do mesmo assunto. Pois é, isso de fazer questões do mesmo assunto logo após você ter visto a aula não vai ser muito relevante para simular de fato aquilo que você aprendeu ou não. Vai mostrar apenas o quê? Que você conseguiu entender um pouco daquele conteúdo e por conta disso você está indo bem nas questões porque está fresco na sua cabeça, gerou uma ideia de familiaridade. Então, por isso que você está performando bem naquele momento, naquelas condições de pós-aula, certo? Mas isso não significa que você realmente está se avaliando da maneira correta. Se depois de uma aula eu faço as questões e eu vejo que eu performei muito bem e eu digo, aprendi o conteúdo, eu não estou me avaliando da maneira correta. Eu tenho que me avaliar em condições semelhantes às da prova, a do dia do Enem, a do dia do vestibular que você vai fazer. E qual é a condição lá? A condição lá é que eu não vou estar com a internet, eu não vou estar com um resuminho para consultar, eu não vou ter, por exemplo, a não ser que eu tenha maratonado milhões de aulas na véspera da prova, né? Um dia antes da prova, mas não é o que acontece, né? Geralmente, na hora da prova, você estuda todo o conteúdo que cai na sua prova durante o ano. Então, tem conteúdo de início de ano, de meio do ano, que você vai precisar lembrar lá no meio da sua prova, lá no final do ano, por exemplo, que é o Enem. Então, no momento da sua prova, você precisa resgatar as informações na sua cabeça de conteúdos que você viu há tempos. Então, por isso, que fazer testes logo, fazer questões, né, logo depois da sua aula, não vai te dar um reflexo do quanto de fato você está pronto, né? Lembrando que a gente está falando sobre avaliar a sua preparação, tá? Então, isso não reflete muito bem. Eu recomendo que você faça para fixar o conteúdo, né? Para entender como é que cobra, como ele é cobrado aí nos vestibulares, porque realmente é importante isso de você ver a informação e não só apenas aprender os conteúdos, mas saber como que eles são cobrados nas provas. Isso é muito importante. É uma etapa importantíssima aí da preparação do vestibulando. Mas essa é uma etapa que não condiz com
com o processo da memorização, tá? É um processo que faz parte, sim, da rotina do vestibulando. Mas não quer dizer que por fazer isso, você vai ter uma memorização da maneira correta, ou vai estar se avaliando, de fato, da maneira correta. Outro ponto, aquela ideia de fazer os resumos que eu já havia mencionado, de assistir uma aula e fecha e faz os resumos, não funciona também muito bem. O resumo, eu vou passar a visão para vocês do resumo, tá? Tentar trazer isso aqui de maneira rápida nesse vídeo não é a intenção, mas eu vou fugir um pouco porque é importante trazer isso. O resumo, vale a pena ou não vale a pena? Eu digo para vocês que vale e também não vale, depende da sua intenção. Você quer fazer resumos para você memorizar? Aí eu já digo minha resposta, não funciona. Você quer fazer resumos para você organizar o conteúdo? Funciona. Você quer fazer resumos para você entender o conteúdo? Não acho que funciona. E eu vou explicar por quê. Para você memorizar, fazer resumos é realmente a pior das piores estratégias de memorização. E a gente já tem um vídeo aqui falando sobre tipos de estratégias de memorização, tá? Já tá aqui num vídeo no canal. Não é, eu vou deixar para você ver esse vídeo para você perceber por que que não é relevante. Tá, agora é relevante assim para você se organizar, é muito relevante porque você vai ter todo o script aqui daquele conteúdo, você vai realmente delinear todo o processo desse conteúdo, início, meio e fim, né? Você vai passar lá pro papel, organizar de maneira visual e textual todo aquele conteúdo. Aí sim, nesse quesito é interessante. É quase que, por exemplo, uma série todinha de conteúdos num cursinho online. Você tem uma organização, você está vendo ali o início, o meio e fim e tal. Se você consegue visualizar dessa maneira. Agora, para fixar o conteúdo, também é a mesma ideia da memorização, que não vai ser ideal para você. Então, resumos é justamente para que você tenha uma visão do conteúdo. Você é o seu primeiro contato, você quer entender, você está tentando compreender aquilo ali, o que que significa, aí sim você parte para a ideia de fazer resumos. Mas eu vou deixar minha opinião sobre resumos mais a fundo para outro vídeo, né? De como eu faço resumos, que não é aquele resumo todo clássico aí que os alunos fazem, de fazer aquele título lá todo bonitão, tudo coloridão. Já tive uma fase assim, mas não é o mais funcional para a rotina dos vestibulandos, tá? Não é um funcional você assistir uma aula, aí você se depara, eita, não fiz um resumo, meu resumo não está completo. Aí você tira um momento na sua rotina para finalizar aquele resumo, ou então para escrever aquele resumo do zero. Não é funcional dessa maneira, tá? Então, fazer resumos não é interessante para você ser bem avaliado, né? Para você avaliar a sua preparação, tá bom? O que também não é interessante é responder mentalmente. Por exemplo, aquela ideia de você estar lendo o livro, né? Lendo a informação, aí você lê, fecha e repassa tudo aqui na sua cabeça. Você tenta lembrar aí na sua cabeça tudo que você leu. Você não verbaliza. Isso de não verbalizar vai realmente atrapalhar bastante. Porque o processo de falar, ele vai fazer com que você articule as palavras e formule realmente. Aí sim, depois que você tentar formular a resposta, você vai perceber, nossa, eu tive tanta dificuldade para formular essa resposta, ou não consegui me explicar direito. Aí sim você vai perceber que você não tinha aprendido muito bem, ou que você realmente aprendeu de fato. Então, só falando é que você vai perceber se você se avaliou da maneira correta, se você está aí bem preparado para o seu vestibular. Porque pensa comigo, se você começa vê um conceito ali de biologia. Aí você, na sua cabeça, você diz uma resposta para aquele conceito. Só que na nossa cabeça a gente dá informações, a gente fala de maneira muito vaga, a gente não diz o raciocínio completo, a gente só pensou. Quando a gente verbaliza, nós temos que articular todas as palavras, nós temos que pensar na maneira de explicar aquilo. Essa organização na maneira de falar, como você formula a frase, vai te dar a clareza de que você entendeu de fato ou que você não entendeu de fato. Porque, assim, às vezes o professor chega pra gente e pergunta: e aí, você entendeu a aula? Aí você vai dar o feedback: ah, professor, entendi. Só que você não consegue explicar o que você entendeu. E por não conseguir explicar, aí sim você percebe: nossa, na verdade eu não entendi direito, porque eu não tô conseguindo explicar. Eu já falei pra vocês que quando é o momento que você se considera que aprendeu, você aprendeu quando? Em um momento aí isolado, bem assim, no momento que você quer, você consegue acessar a informação na sua cabeça e você consegue falar aquilo ali, aquela resposta, aquela ideia. Então, é como se alguém chegasse me perguntando um conteúdo aí de biologia e eu facilmente consigo resgatar a informação da minha cabeça e consigo explicar para aquela pessoa o que aquilo significa. E é por isso que na hora da prova a gente precisa realmente checar com os conteúdos aprendidos. Os conteúdos aprendidos, eles estão na nossa cabeça, a gente tem facilidade de resgatar eles porque eles passaram por um processo de aprendizado.
Então, a gente consegue resgatar ele facilmente. E aí, por resgatar esse conteúdo, nós conseguimos falar, transmitir para outra pessoa com domínio, com a capacidade de explicar, de entrelaçar aí vários contextos, de dar exemplos, porque passou por esse processo de aprendizado e em outros vídeos eu vou falar aí as etapas do aprendizado, tá? No início aqui eu quero falar para vocês sobre avaliar sua preparação. A gente já aprendeu muita coisa interessante aqui, que ler resumos, né, ler suas anotações não é muito interessante para você ser de fato avaliado. Ali, fecho, consegui repetir a mesma coisa, pronto. Eu tô bem nesse conteúdo. Não, não funciona assim. Ah, fiz questões, mas tu fez questões em que momento? Logo após a aula? Também não vai adiantar se avaliar desse jeito, né? É a mesma coisa de você ir fazer um simulado e fazer o simulado todo dia com consulta, fazer o simulado com um resumo do lado. Vai de fato dizer a sua nota, você vai acertar muitas questões, mas vai de fato refletir a sua nota real? Você acertaria aquelas questões se você não estivesse consultando? Percebe? É tipo uma trapaça, né? Fazer simulado com consulta. Porque você não vai estar demonstrando realmente a sua preparação, você não vai estar sendo avaliado da maneira correta. Por isso que eu estou passando para vocês esses erros na avaliação, para que você não cometa essa mesma ideia de uma trapaça no simulado. Porque às vezes a gente faz isso, mas nem sabe que a gente está se trapaceando, nem sabe que a gente está aí se iludindo, né, achando que estamos performando bem, que a gente está super preparado, quando na verdade nós não estamos preparados. E eu quero que você tenha esse domínio de você mesmo conseguir avaliar essa preparação. Porque como que a gente avalia a nossa preparação? É de fato fazendo uma avaliação mental, pensando, será que eu entendi esse conteúdo? Será que eu aprendi? Aí você diz um sim ou um não. Dependendo da sua resposta, você deve realmente questionar novamente. Não, mas será se é realmente isso? Porque você precisa, eu botei aqui, você precisa ter a certeza de que você avaliou a sua memória da maneira correta, tá? Você precisa ter certeza de que você não está respondendo porque você acabou de ver uma aula, porque você leu tantas vezes aquele resumo que ficou familiarizado. A palavra é essa, familiarizado. Você não está dominando aquele conteúdo porque você está lembrando as informações, você está apenas familiarizado porque você leu e decorou uma sequência de informações. Não significa que você vai conseguir pegar aquela sequência de informações e aplicar elas em um contexto e responder as questões aí, enfim, e performar bem no dia da sua prova, tá? Agora tá, vamos para a parte do vídeo mais importante, que é falando como que agora você vai se avaliar do jeito correto. Eu vou passar para vocês uma ideia, tá bom? E eu espero que vocês acatem e testem aí. Se vocês testarem, por favor, comenta aqui nos comentários se deu tudo certo, se foi bom, se melhorou o desempenho de vocês. Qual a minha proposta para vocês, para resolver todo esse processo aqui que eu tinha mencionado, né? Sobre questões, sobre aula. Eu recomendo que vocês façam assim. Certifique-se, é a primeira etapa, né? Vamos de um checklist. Certifique-se de você, que você entendeu o conteúdo X. Um conteúdo pode ser botânica, pode, enfim, o conteúdo que você estiver estudando, né? Certifique-se de que você entendeu. Depois que você se certificar que entendeu, como é que você se certifica que entendeu? Você faz testes, você começa a responder questões, começa a responder flashcards, tá bom? Você é testado. É o teste que vai te dizer se você realmente aprendeu ou não. Aí você é testado. Aí você, não, realmente, esse conteúdo aqui eu tive dificuldade, eu tive facilidade, você faz questões dele. E isso sem ter visto a aula antes. Aí o que você vai fazer depois? Depois que, depois que você fez essas questões aí do conteúdo X, o que você vai fazer? Você vai assistir uma aula de um outro conteúdo, ou até mesmo no dia seguinte, aí sim você assistiu um outro conteúdo. Qual é a ideia aqui? A ideia é que nunca choque o dia que você vai assistir a aula do conteúdo e o dia que você vai fazer as questões daquele mesmo conteúdo. Não precisa ser exatamente nessa sequência. Mas é essa a ideia. Se assistir a aula de um conteúdo, vamos lá, um conteúdo A, assistir a aula desse conteúdo A, eu não vou fazer questões do conteúdo A, eu vou fazer questões do conteúdo B, que eu já assisti a aula dele antes, entendeu? Então, eu vou fazer questões de uma aula que eu já vi, de uma coisa que eu já entendi, de uma coisa que eu já tenho uma ideia na minha cabeça. Porque quando você assiste a aula e quando você escreve resumos, quando você lê um livro, você está fazendo o quê? Você está procurando maneiras para você entender o conteúdo. Porque não fazer uma questão sem ter visto a aula antes, sem ter entendido, vai realmente dificultar porque você não vai ter tido um contato com aquela informação. Mas quando você assiste uma aula, é para você começar a entender, o professor passou esse raciocínio, aí você começa a refletir e assim você vai entendendo. Não está dizendo que você está aprendendo, você está entendendo. Depois que você entende o conteúdo, aí sim, num outro momento é que você vai ser testado, entendido? Então, assim, eu fiz questões do conteúdo A, e vou ver aulas do conteúdo B. Não pode chocar, tá? Tem que ser realmente dessa maneira. E assim você vai intercalando. Quando você tiver assistido a aula do conteúdo, vamos lá. Vamos supor que eu assisti a aula do conteúdo B. E hoje eu já fiz as questões daquele conteúdo A, já fiz as questões do conteúdo A, que já passou, né? Aí hoje eu tô assistindo a aula do conteúdo B.
Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou revisar tanto os conteúdos daquela aula A, como também os conteúdos daquela aula B, e estou fazendo aqui, vendo a aula do conteúdo C. Não sei se vocês entenderam, mas é cumulativo. Toda vez que, quanto mais distante aquela aula já passou, mais eu tenho que ser testado de todos os conteúdos que eu fui vendo para trás. Se eu já assisti a aula do conteúdo B, C e D, pois eu preciso revisar os conteúdos B, C e D. Entendido? E isso em momentos diferentes. Não é para você revisar o conteúdo B no mesmo dia que você assiste a aula B. Eu acredito que já ficou claro, não vou mais ficar repetindo tanto isso, né, para não ficar muito prolongado o vídeo só nessa etapa. Então, vamos lá, só recapitulando. Assisti uma aula de conteúdo hoje. Não vou fazer questões no mesmo dia. Vou deixar para fazer questões no dia seguinte, ou enfim, nos próximos dias. Eu vou fazer questão de quê? De um conteúdo que eu já vi a aula antes. Esses conteúdos de aula antes que eu vou ver agora, que eu vou fazer questões agora. Vou fazer questões, vou revisar. E eu não vou fazer só questões do conteúdo que eu vi ontem, por exemplo. Eu vou fazer questões do conteúdo que eu vi ontem, antes de ontem, antes de ontem. Enfim, vai pegando todos os históricos passados. Eu assisti uma aula hoje, não quer dizer que eu preciso responder questões dela agora. Eu tenho que responder só depois, realmente. Que aí sim, no depois é que eu vou realmente ser testado. Ah, será que eu aprendi de fato? E é só nesse momento que você vai perceber o quanto que você realmente performou, né, nos seus estudos, naquele conteúdo em específico. E aí sim você vai conseguir se avaliar da maneira correta. E o processo é esse, ó, de maneira sintetizada, é esse aqui. Primeiro você entende assistindo aula, né, lendo resumos, escrevendo resumos, lendo o livro, você entende dessa maneira. A próxima etapa é você alterna, você faz questões de vários conteúdos ao mesmo tempo, tipo uma espécie de simuladão mesmo, e alterna entre dia de aula, dia de questão. Essa alternância vai realmente, o nome é bem intuitivo, vai entrar naquela prática, a prática de alternar realmente. E essa prática de alternar, ela vai sim ajudar na memorização, tá? Ela é uma prática, e assim como a repetição espaçada, a prática de alternar os conteúdos, ela é de fato comprovada pela neurociência, tá? A neurociência passa que é muito mais relevante você fazer questões de vários conteúdos misturados do que você tirar o dia para responder questões de um único conteúdo. Isso é a neurociência que diz. Então você entende, alterna, depois você revisa. Você vai revisar todas aquelas questões que você fez, todo aquele conteúdo, principalmente através de testes, e eu passo para vocês a ideia dos flashcards. E depois, aí sim que você faz todo esse processo, você chega na etapa do aprendizado, que é quando a informação está consolidada na sua memória e você consegue falar ela, gesticular, pronunciar, dizer todo um raciocínio verbalizado daquele conteúdo. Aí sim você chegou na etapa de que você realmente está preparado, de que você realmente está performando bem nos seus estudos, porque você conseguiu aprender o conteúdo. Então, ó, tá aqui uma frase para você não esquecer e fechar toda essa aula. Para avaliar se você entende algo de verdade, você deve se testar em um momento que não tenha visto o conteúdo recentemente e dizer as respostas em voz alta, que é para saber se você realmente entendeu mesmo e se consegue formular uma frase sobre isso. E eu vou passar para vocês uma ideia, enquanto eu vou abrindo aqui, para vocês poderem ver a maneira mais ideal para você ser testado. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre como usar um guia de estudos, que é justamente um guia de estudos, é o que vai te acompanhar em todos os seus estudos de vestibulando e vai fazer com que você seja testado constantemente. E é esses testes que vão garantir o seu aprendizado, que vão garantir que no dia da sua prova você vai ter todos os conteúdos que você estudou aqui na sua memória. Eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai mostrar, né? Mas nós temos aqui mais 9.000 flashcards personalizados para o Enem e vestibulares, com todos os conteúdos que caem nos vestibulares aí, tá? Eu vou abrir um aqui para você poder ver a qualidade desses flashcards, que realmente tem tudo que cai nos vestibulares, tá? Ó, aqui tem o nome do conteúdo, mais para cá. Aqui tem o nome do conteúdo, tem a pergunta, tem um botão de observação, tem flashcards que tem imagens, deixa eu encontrar aqui um para você. Então, assim, são vários e vários flashcards aqui, todos de humano. Eu vou mostrar, deixar um vídeo aí rodando. Mas tem flashcards de humanas, de linguagem, de matemática, de naturezas. E tudo isso você encontra aqui no link da descrição, tá? Se você quiser adquirir mais de 9.000 flashcards para você ser testado realmente constantemente, eu tenho certeza de que vai te ajudar muito aí na sua preparação. Porque é esse princípio de ser testado que vai te ajudar a ser bem preparado, a ter uma avaliação assim realmente de qualidade, você ter clareza do que se você aprendeu ou não. Porque é necessário um feedback imediato. Não deixa para depois. Por exemplo, as questões. Você respondeu a questão, acertou a questão ou errou a questão, já tira o feedback imediato ali. Não deixa para depois. Depois eu corrijo o meu simulado, depois eu corrijo as minhas questões. Você vai estar perdurando informações erradas na sua cabeça. Depois, para você tirar o raciocínio errado, vai ser muito mais trabalhoso. Depois que uma ideia fica firmada na sua cabeça, para você
você desconstruir ela é muito mais complicado. Então, eu recomendo que você tenha esse feedback imediato mesmo. Terminou de assistir uma aula, terminou de fazer questões, revisa sempre para você saber se realmente aquilo ali ainda está na sua cabeça, porque pode ser que os dias vão passando, e aquele conteúdo que você viu, ó, já tem tempo, você não consegue lembrar ele mais, porque você não foi testado constantemente. E aqui os nossos flashcards, eles têm todo um algoritmo para que eles não te deixem esquecer o conteúdo. Então, aquele conteúdo que você tem mais dificuldade, ele vai aparecer mais vezes para você. O conteúdo que você tem facilidade, ele vai aparecer menos vezes, porque o algoritmo vai entender que você já tem facilidade, não precisa ver com tanta frequência. É como se, por exemplo, você já tem muito certo na sua cabeça que a mitocôndria é responsável pela respiração. Não precisa você ver isso todo dia, porque você já tem muito certo. Você só precisa ver isso hoje, ver isso daqui 2 semanas, ver isso daqui um mês, é o necessário. Agora, um conteúdo aí super extrapolação de física aí, bem aprofundado, aí sim, essa é a sua dificuldade. Nesse conteúdo de física, você precisa rever ele mais vezes até que você consiga consolidar essa informação na sua memória. E todo esse algoritmo é muito facilitado. Parece até um joguinho, você está aqui com a pergunta, você clica para mostrar a resposta, e aí já tem a resposta, tem um botão de observação para você entender melhor o porquê daquela resposta. Então, assim, realmente, se você tem interesse, o link está na descrição e eu te vejo no próximo vídeo.